Cá estamos nós, mais uma aula de número 22. Vamos ampliar um pouco aqui a temática tratada na ocasião anterior, falando aqui do batismo, o alcance, significado e aplicação dele. Então, na Confissão de Fé de Westminster, como de costume, tem trazido, dessa vez no capítulo de número 28, parágrafo 1º, diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus, não só para admitir solenemente na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, regeneração, remissão de pecados e também sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Tal sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. O batismo ele é instituído aí, né, por Jesus após sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão. E na época de Jesus existiam vários batismos. Mais conhecido foi o de João Batista, que é um batismo conhecido como batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não foi aquilo que alguns teólogos dizem como batismo cristão, nem o seu precursor, sendo que os batizados por João eles foram batizados outra vez, quando viraram cristãos de fato, em Atos 19, 3 a 5 a gente observa isso. No Antigo Testamento, o caminho para ser membro da igreja era por meio da circuncisão, falamos disso na aula passada. No Novo Testamento, meio é o batismo, já que a igreja é uma só e o sacramento, falamos sobre isso, né? Para entrar tem a mesma verdade espiritual, as mesmas condições de entrada são observadas nos dois testamentos. No Antigo, os adultos confessos seus filhos eram circuncidados, e no Novo, mesma forma observada, adultos confessos suas famílias são batizados. Então Deus ele inclui as famílias do seu povo em seus propósitos gerais. Abraão é o primeiro circuncidado por conta da sua fé nas promessas de Deus. Ele creu, foi justificado, recebeu o sinal da circuncisão. No Novo Testamento, os que creram e confessaram fé em Jesus foram batizados. E nos dois casos, a mesma norma, ou seja, a fé nas promessas de Deus, capacitou o candidato ao sacramento e suas famílias também. Quanto aos adultos, no Antigo e Novo Testamento, foi feita uma aliança que incluía toda a bênção espiritual e material. Quando ouvia essas promessas de Deus, o indivíduo que acreditava recebia o sinal da aliança, circuncisão ou batismo, segundo o ensino do período testamentário, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Essa aliança, indicada então por um sinal, ela fala das promessas de Deus, sendo então uma aliança perpétua. E ela começou no Antigo Testamento e continua no Novo. A aliança ela é perpétua, é única. Por causa dessa continuidade, observância do sinal da aliança, circuncisão ou batismo obedece às mesmas normas, ou seja, os adultos confessos com suas famílias recebem o sacramento, conforme está bem clara aí essa continuidade nesse texto, né? Uma só aliança. Mas a Deus, Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Nesse contexto a gente observa a ideia aí. Basta se abrir aí e conferir. Então, alianças bíblicas eram ratificadas por sinais ou selos, e em Gênesis 9, 11 a 17, primeiro exemplo, Deus ele faz uma aliança com o homem, dando-lhe promessas e selando-as com o sinal do arco, 12 e 13 especificamente, se você quiser ser mais direto. E quando Deus ele revela a aliança da graça, o plano da salvação, as promessas foram confirmadas por um sinal, a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo do Novo, no caso. E eis as principais promessas seladas pelo batismo aí. Regeneração, precisamos reconhecer a necessidade dela, uma vez que é do coração humano que procedem corrupções humanas. É preciso uma justiça elevada para entrar no reino de Deus. Diante disso, o homem natural ele não tem chance de entrar no céu, ele só entra no céu com o novo nascimento, que não depende dele, portanto é a regeneração. E Deus ele prometeu realizar nos seus filhos a regeneração necessária. Outra questão aqui é a união com Cristo. Com o simbolismo do batismo, os cristãos são unidos com Jesus na semelhança da sua morte. Assim, quem morreu está justificado do pecado e deve andar em novidade de vida. Estar unido com Cristo traz mudança de posição aos olhos do juiz. Em Jesus temos perdão e vida eterna. O batismo como sinal aponta para a fonte do perdão e da vida eterna. Sendo que o batismo garante a acessibilidade de tais promessas. O batismo com o Espírito Santo. Pelo batismo, então, cristãos são consagrados a Deus. O batismo é um sinal perpétuo das promessas divinas, uma lembrança constante da provisão de Deus com a regeneração, união com Cristo, perdão de pecados e consagração a Deus. E quanto aos filhos dos cristãos, o batismo é um apelo para a aceitação e confissão pública dos termos da aliança. Deus ele promete realizar a obra espiritual, assim o homem deve revelar e evidenciar o seu interesse.
crendo nas promessas oferecidas, e o sacramento é apenas um sinal exterior. Vida nova deve segui-lo. É preciso experiência espiritual operada por Deus no coração. Portanto, eu vos julgarei, diz a palavra, cada um segundo seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Filhos dos crentes, então, segundo as normas da aliança, devem ser batizados na infância. Isso não é garantia de salvação, mas para que pese sobre eles a obrigação de tomar pleno conhecimento da necessidade da experiência pessoal do verdadeiro batismo, que é a regeneração, a união com Cristo, o perdão dos pecados e uma vida consagrada a Deus. A criança ela é batizada, sendo batizada é membro do povo da aliança, vivendo na atmosfera das leis e promessas do Senhor para os seus. Batizar pode significar lavar, pode significar molhar, umedecer, mergulhar, purificar. Não devemos limitar a palavra, o termo, a um significado apenas. Quando o Novo Testamento afirma que um crente foi batizado, ele está indicando que ele recebeu o sacramento do batismo de maneira geral, sem descrever a maneira de administração. As purificações com água no Antigo Testamento eram feitas por aspersão. Geralmente era usado hisopo para borrifar água. Batismo, então, é um ritual de purificação e o Novo Testamento registra batismos favorecendo mais naturalmente a aspersão. De acordo com a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 28, parágrafo 3º, não é preciso imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Então, o dever necessário de tirar proveito do batismo deve ser cumprido pelos cristãos, especialmente no momento de tentação e ao assistir à administração de tal sacramento a outros, com séria e grata consideração da natureza e fins para os quais Cristo o instituiu. Então, ao lembrarmos-nos do sentido do batismo, devemos ficar motivados, movidos, encorajados a entrarmos mais e mais na plenitude da experiência espiritual que Deus oferece. Então, lembrar do batismo e das promessas da aliança é a chave para uma vida vitoriosa. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A salvação ela não depende do batismo, seja qual for a sua forma de administração, é apenas um sinal externo que deve ser confirmado por uma experiência interior, e é isso que vale. Jesus é o Salvador que faz essa obra de salvação por meio do seu Espírito habitando nos crentes. O batismo é importante por ser uma ordenança divina. Por ele, pais e filhos também assumem responsabilidade impagável diante de Deus, que é o juiz de todos. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aí eu te indago, você tem se apropriado das promessas oferecidas no batismo? Você tem assumido as responsabilidades ligadas ao seu batismo? Recordando o que é batismo, por quem foi instituído e por quê. Mencione alguns exemplos na entrada de pessoas ou grupos na comunidade do povo de Deus pelo batismo ou pela circuncisão. Qual o sentido dessa entrada formal? As principais promessas seladas pelo batismo, uma vez que crianças de 8 dias de idade não têm discernimento espiritual porque eram consagradas a Deus pela circuncisão. Como isso se relaciona com a igreja hoje? O que significa na Bíblia a palavra batizar? Como eram os modos de purificação entre o povo de Deus? Como se conclui? Qual deve ser o modo de administrar o batismo? De qual maneira a lembrança do batismo ajuda o cristão em sua vida espiritual? Mais uma aula concluída. Número 22. O batismo, seu alcance, significado e aplicação. Até mais.